Posso começar? Eu vou falar então sobre os conceitos básicos e estratégias de mapeamento eletroanatômico. E eu vou bem desde o básico mesmo, porque é do mesmo jeito que a arritmia é importante aprender desde os mecanismos, o mapeamento eletroanatômico tem uma noção do básico, ajuda bastante para entender depois. Então, eu vou falar dos dois sistemas, mas o CART, que é o que a gente está mais acostumado, tá? Que é o que tem lá no Encore, que a gente usa diariamente. Então, o conceito dele existe um triângulo embaixo, o pessoal da Johnson está aí, que existe em cada parte desse triângulo tem bobinas eletromagnéticas. Achei até que tivesse um filme aqui. Tem bobinas eletromagnéticas que vão emitir um sinal eletromagnético. Acho que são 3 em cada canto, né? Eles podem me corrigir se eu estiver errado. E o catéter, ele também tem 3 bobinas eletromagnéticas em eixos diferentes, então que ele vai conseguir identificar onde esse catéter tá no espaço, pelo conceito eletromagnético. Também foi adicionado o conceito de mapa de impedância, depois eu vou falar do insight, que são colocados placas, 3 na frente, 3 nas costas, que então vai também avaliar essas variações de impedância e vai projetar não só o catéter magnético, mas também vai projetar o corpo desse catéter e os outros catéteres que estão interligados ao sistema. E esse catéter dentro do coração, então, vai adquirir esses sinais vai adquirir a posição de onde ele está, e aí vai construir essa matriz que chama, e vai construir, então vai preenchendo os espaços, construindo a câmara. Aqui tem um exemplo de um mapa nosso, feito com catéter Penta-Array de Carto, que então a gente vai passando o catéter dentro do coração, ele vai preenchendo espaço como se fosse uma massinha de modelar, né? Vai preenchendo espaço, vai passando por dentro, vai preenchendo espaço, e com isso a gente pode ter uma anatomia bastante acurada. Além disso, e depois eu vou falar também, tá? Que ele não só vai avaliar a anatomia, mas também pode avaliar os sinais elétricos, vai projetar nesse sistema, nesse mapa, as informações de cada local e a informação que pode ser setada conforme a gente achar necessário. Então, vocês podem ver nesse mapa que a gente construiu um ato esquerdo em 8 minutos, de uma maneira bem precisa, acurada. Deixa eu só mostrar aqui o resultado final, que ele passou rápido. Não está aparecendo a barra de tempo aqui. Mas vocês podem ver que eu vou mostrar outros mapas na sequência, que a gente tem uma anatomia bem acurada e os dois sistemas são bastante semelhantes. Então, assim, a gente tem o que é o CARTO? É o sistema de mapeamento, né, que ele avalia através dessas fontes magnéticas como referência, vai avaliar onde está o catéter, então vai construir essa câmara. E ele é implementado para o sistema de impedância para aparecer os outros catéteres. Vocês podem ver aqui, tem um catéter laço que está aparecendo no mapa, e que o catéter de ablação. Já o sistema Insight é um sistema baseado nessas variações de impedância, tá? Então, essas variações de impedância vai identificar, o pessoal da Abbott, que estiver aí também pode me corrigir se eu estiver errado, vai identificar onde esse catéter está no espaço, vai mostrar os catéteres, vai adquirir vários e milhares de pontos no espaço, e também, preenchendo essa câmara, vai mostrar, então, a anatomia, desculpa, vai mostrar a anatomia. E, recentemente, o Insight implementou esse sistema de eletromagnético para fazer essas correções para melhorar a qualidade da geometria, porque a impedância pode ter variações biológicas, o paciente pode suar, mesmo a alteração da volemia, pode distorcer essa parte de impedância e distorcendo o mapa. Então, foi inserido nesse sistema a parte de magnética para fazer essas correções. E quando eu dou essa aula, sempre falo, na verdade, um sistema copiou parte do outro para melhorar os dois, que na verdade em tecnologia é assim, né? A gente tem uma ideia e vai melhorando aos poucos, e os dois sistemas, com o passar dos anos, melhoraram muito. O Carto, quem trabalhou com o Carto XP,
preciso, mas muito grosseiro. E quando entrou a parte magnética, ele ficou mais detalhado. E do mesmo jeito, Insight, a gente tinha muito problema de distorção de anatomia. Com Insight, quando entrou o Precision, ele melhorou bastante a qualidade. Então, uma tecnologia implementada a outra, de maneiras um pouco diferentes, mas realmente melhoraram. E se a gente for comparar lá com 10 anos, 12 anos, 15 anos atrás, quando a gente começou com o Carto, Insight acho que foi lá por 2008, 2007, 2008, os dois sistemas evoluíram bastante. Como eu falei, junto com isso, e depois eu vou mostrar como é que os sistemas fazem pintar e definir o que é o sinal de cada local. Então, ele permite colocar nessa anatomia sinais, uma representação de cores desses sinais adquiridos para identificar e fazer o mapeamento. Tá. Quando a gente, eu vou focar mais no CART, que é o que a gente está usando mais, mas os dois sistemas, os conceitos de mapeamento são semelhantes. O que a gente vai ter? Primeiro, a gente vai ter uma anatomia, tá? Então, aqui tem um ato esquerdo, aqui a gente vê às vezes direitas, às vezes esquerdas, tá? Com base nessa anatomia, a gente vai analisar o sinal. Por exemplo, se eu quero fazer um mapa de voltagem, um mapa de ativação, eu vou ter uma referência que ele vai mostrar para o sistema o que é uma referência fixa, porque tudo é baseado em referências, então essa referência é fundamental. Junto com isso, o catéter de ablação que vai ficar mexendo, ou o catéter multipolar que vai construir o mapa, ele vai ficar mexendo. E esse catéter, então, vai adquirir a informação do sinal elétrico naquele lugar, no eletrograma bipolar e também do unipolar naquele local, e vai plotar, então, nesse sistema. Outro ponto importante é que eu tenho que ter uma janela, tá? Que eu vou mostrar para o sistema o que eu vou considerar para o mapa, o que está dentro dessa janela. E a janela pode ser do átrio, depois eu vou falar no resto da apresentação, pode ser para o átrio, para o ventrículo, ou nas taquicardias macro-reentrantes, eu vou usar todo o ciclo da taquicardia. Mas esses pontos são fundamentais, o Insight também tem uma referência, um ponto anotado, uma janela. Ele só muda a maneira que é disposto na tela, mas com isso eu vou fazer todo o meu mapeamento. E como é que eu faço o mapeamento? O que é bem validado, e eu me lembro que eu procurei bastante quanto é para átrio, coisa que é bem validado são os limiares de voltagem para os ventrículos. E lá em 2003, 2002, 2004, quando começou o sistema de mapeamento eletroanatômico, eles fizeram experimentos em animais e mostraram, causaram infartos eu acho que aqui são cachorros, tá? Eles causaram infarto e fizeram, então, buscar uma correlação do quanto de voltagem corresponde à área de tecido normal e quanto de voltagem corresponde à área de tecido cicatricial. E foi daí, então, que vieram esses valores atuais que a gente tem de 1 a 1,5, que é meio a 1,5 para o ventrículo, que é, então, o que significa tecido normal e tecido cicatricial. Para o átrio já não é tão validado que vocês podem ver. A gente começou a usar, e eu vou mostrar nas coisas, 0,1 a 1, depois 0,1 a 0,5, 0,2 a 0,5. Isso varia porque não é tão validado, mas para o ventrículo é bem validado. E como é que os sistemas de mapeamento eletroanatômico vão fazer, então, criar esse mapa de voltagem? Então, aqui eu tenho um miocárdio com uma cicatriz, e eu vou colocar esse catéter em cima desse miocárdio. Se o catéter está em cima de uma área de tecido normal, que o eletrograma bipolar vai ser amplo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, então, ele vai ver que, no caso aqui, tá sinal de A, tá próximo de 0,5, ele vai, então, considerar como uma cor próxima a 0,5. Ele bota, então, naquele local, a cor que é equivalente àquele local. Aí eu trago o catéter mais para dentro da cicatriz. O que vai acontecer? A amplitude do eletrograma bipolar vai ser baixíssima. Pode ver que eu tenho uma cicatriz, eu tenho só algumas fibras viáveis dentro dessa cicatriz, então ele vai identificar como
com uma cicatriz, ele vai ver que é uma baixa amplitude no eletrograma e vai plotar aqui na cor, naquele local que está o catéter, ele vai plotar de vermelho. E isso também, as cores variam conforme a cada sistema. E aqui eu tenho uma área que tem cicatriz, mas é uma cicatriz menos densa, seria uma borda de uma cicatriz, tá? Ele vai plotar de uma cor, então, mais para cima, mas dentro daquele espectro de cores que é dentro que seria uma borda de cicatriz. Então, com isso, eu consigo avaliar como é essa cicatriz do paciente, que no caso aqui é um ventrículo, tá? Esse é um paciente chagásico, tá? Que a gente então usa, quando vai usar os ventrículos, a gente considera acima de 1,5, como eu falei, veio da experimental, tecido saudável, abaixo de 0,5, cicatriz densa, e entre 0,5 e 1,5 é o espectro de cores que mostra então uma borda da cicatriz. Então aqui a gente tem uma cicatriz apical e inferolátero-basal densa com a borda da cicatriz nessa parte do espectro das cores. E já para o átrio, como eu disse, com o passar dos anos, a gente mudou muito. A gente já usou de 0,5 a 0,1 a 0,5, 0,2 a 0,5, 0,1 a 1, 0,2 a 1, aí passou a usar 0,2 a 0,5, 0,1 a 0,5, e isso muda um pouco. Se eu baixo mais a voltagem, eu vou ganhar em sensibilidade de cicatriz, mas eu perco de especificidade. Se eu vou lá em cima, só vai... Pelo contrário, na verdade. Se eu deixo o valor mais alto, eu ganho em sensibilidade, eu vou ver mais cicatriz, mas eu perco especificidade, eu vou ter um tecido normal. E se eu baixo para 0,5, eu vou ter menos cicatriz, perco um pouco em sensibilidade, mas eu ganho especificidade. E o 0,1, 0,2 também varia. E esses valores são valores para ritmo sinusal. Tem um trabalho que mostra que o cutoff para FA de 0,24 seria o equivalente a 0,5 em ritmo sinusal. E também com esses valores eu consigo identificar o que é tecido normal, quando é acima de 0,5, tecido cicatriz densa abaixo de 0,1 e o espectro entre 0,1 e 0,5, que é aquele tecido mais heterogêneo. Lembrando que a ausência de sinal pode ser por cicatriz, mas pode ser também por isolamento. Por exemplo, aqui, esse é um mapa aleatório que eu peguei, provavelmente isso aqui é um isolamento das veias pulmonares, então eu não tenho sinal porque a veia está isolada. Não é que eu tenho uma cicatriz na veia, porque a gente faz só a volta onde a gente faz o isolamento, né? E no caso aqui, a parede posterior, provavelmente sim, tem um pouco de cicatriz. Então, a ausência de sinal elétrico por um isolamento, por um bloqueio, por ausência de atividade, também vai mostrar como vermelho, e aí não obrigatoriamente uma cicatriz, mas sim um isolamento. Então, aqui um exemplo do mapa de voltagem epicárdico. Vocês podem ver que a gente vai passando o catéter, vai adquirindo os pontos e vai identificando a cicatriz. Então, aí está na borda, o catéter está na borda da cicatriz, ele vem para o tecido saudável, aí volta para a cicatriz, e com isso eu consigo inferir, e inferir com uma precisão bem adequada, onde está a cicatriz nesse paciente. Aí vindo um pouco para a região apical, vocês podem ver que no mapeamento epicárdico o catéter fica bem livre, ele é bem rápido de construir também, é bem fácil de construir. E aqui, então, um mapa bipolar do endocárdio de um paciente, mostrando que ele tem uma cicatriz inferior, tá? Que se estende basal, saindo um pouquinho para cá, para a parede lateral, né? Tá. Lateral. Só que uma informação importante, e depois na aula de TV eu vou repetir isso aqui, o mapeamento em unipolar. O que é o bipolar? O bipolar ele vai ver entre os dois eletrodos, e o mapa em unipolar ele vai ver do catéter até o eletrodo indiferente. Então eu vou ter uma maior penetração, ele vai avaliar numa distância maior, ele vai avaliar o eletrograma em toda a superfície do miocárdio, e com isso eu posso inferir
cicatrizes remotas, que no caso aqui a gente tá um mapeamento unipolar do endocárdio, a gente vê que a área, e no caso os cutoffs para ventrículo esquerdo é de 3 a 8, para ventrículo direito é de 3 a 6, a gente pode inferir que existe uma cicatriz remota. Por quê? Porque existe um mismatch do mapa bipolar, que é logo debaixo do catéter do endocárdio, com o mapa unipolar, então eu posso inferir que eu tenho uma cicatriz epicárdica nesse paciente. Aqui é o mapa de insight, você pode ver que o insight é igual, a única coisa que mudam são as cores, tá? Então aqui o mapa epicárdico, eu acho que esse era um paciente com uma displasia ritmogênica do ventrículo direito, era um paciente com displasia ritmogênica. Como eu falei, só muda as cores. O insight, ele mostra o que é cicatriz densa como cinza, esse roxo é o tecido saudável, o espectro de cores, ele vai ficar, então, entre essas duas voltagens. Lembrando que aqui, os valores para epicárdio do ventrículo direito, porque existe a gordura epicárdica, então, se eu deixar muito alto, eu vou interpretar muita gordura como cicatriz. Então, no epicárdio do ventrículo direito, a gente usa de meio a 1, ou no caso aqui 0,2 a 1. Então, a gente só muda esses cutoffs. Lembra que eu falei que é validado para endocárdio, então tudo é inferido com base nas informações que a gente tem. Mas no caso aqui, a gente vê então uma cicatriz na parede livre do ventrículo direito, vindo até o anel, e um pouco aqui inferior à apical do ventrículo direito. O segundo, existem vários tipos de mapa. Existe mapa de força, voltagem, ativação, impedância, mapa de pace mapping. Mas os dois principais mapas são o mapa de voltagem, que eu já mostrei para vocês, e o mapa de ativação. O que é o mapa de ativação? É encontrar, plotar no esquema de cores com relação a uma referência fixa. É importante essa referência ser extremamente fixa. O time que aquele sinal está relacionado, então, àquela referência fixa. Então, aqui eu fiz ontem, de uma maneira grosseira, esse aqui é um ato direito, parece uma mulher grávida, mas é um ato direito, que eu tenho aqui o nó sinusal, eu tenho aqui o seio coronário. A referência está dentro do seio coronário. Então, aqui eu tenho a minha referência, eu vou ter aqui a onda P, que eu vou mapear esse ritmo sinusal, e aqui está o ritmo sinusal. Então, eu coloquei um catéter lá embaixo, lá na entrada da veia cava inferior, mais distante que o seio coronário com relação ao nó sinusal. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um ponto anotado bastante tardio, tá? Porque eu estou lá longe do nó sinusal. E aí, o que ele vai fazer? O esquema de cores, e no caso, esses valores aí que mudam conforme eu vou mapeando, que ele identifica automaticamente o mínimo e o máximo, ou então, conforme os ciclos da taquicardia, que eu posso deixar isso manual, automático, mas habitualmente para LAT a gente usa valores automáticos, ele vai pegando o extremo. Então aqui eu tenho um sinal, como eu estou mais distante que a referência, vai ser um sinal rosa, o purple, que é no cardo. À medida que eu vou me aproximando, você pode ver o catéter aproximou do nó sinusal, está mais ou menos na altura do seio coronário, o eletrograma anotado ele vai ficar mais próximo do nó sinusal. Então a cor já vai ser uma cor no espectro de cores mais precoce, tá? Esse azul aqui. Eu estou mexendo o catéter, estou aproximando com relação ao nó sinusal. O que eu vou ter? O esquema de cores ele vai mostrando que está ficando mais precoce. Então, só de ver isso aqui, eu sei que aqui está longe, aqui está mais perto do que estava e o que a gente está vendo. Eu estou me aproximando aqui do nó sinusal. Mexi o catéter para cima do nó sinusal. Agora estou exatamente em cima do nó sinusal. Você pode ver que o eletrograma anotado vai ser muito precoce, é uma referência que está fixa, que é esse seio coronário. O que ele vai aparecer? Vai aparecer vermelho, que na definição de cores do carto mostra como um sinal precoce. E à medida que eu continuo mexendo ainda o catéter, que vai fazer? Eu vou, como é uma ativação focal, e eu vou mostrar depois a ativação focal, a ativação reentrante, como é uma ativação focal, se eu passei para o outro lado, ele vai voltar a afastar o sinal e aí ele volta no espectro de cores. Então, olhando isso aqui, eu sei que o nó sinusal está nessa altura aqui do esquema de cor vermelho. E lembrando, ele plota esse valor
anotado exatamente na superfície de onde está o catéter. Como é o eletrograma bipolar, ele coloca exatamente abaixo de onde está o catéter. Então, a gente pode ver aqui, esse aqui é uma ativação focal, esse aqui é um laço que está dentro de um apêndice direito, e a gente vê que a origem dessa taquicardia é dentro desse apêndice, a gente vê uma ativação focal. O que é focal? O azul vai estar exatamente o oposto do vermelho. Então, eu vou ter um vermelho, passa para o amarelo, verde, o azul vai estar distante. Como se fosse uma gota num lago, ele vai se espalhando de uma maneira homogênea. Então, esse é uma ativação focal. À medida que a gente vai ficando treinado, a gente já bota o olho e já vê que isso aqui é uma ativação focal, porque é o vermelho e o azul aqui embaixo. Aqui é um outro exemplo de ativação focal, no caso aqui é uma extracístole de via de saída do ventrículo direito, que a gente tem então aqui o mapa de ativação, e sempre é importante, quando a gente vai olhar o mapa, ou para o pessoal, para os técnicos que estão aí, quando vai tirar uma foto, é sempre importante colocar a barra de cores, porque eu preciso saber, isso aqui pode ser uma cicatriz posterior, se eu não estou vendo aqui que é um mapa de ativação. Então, aqui é o mapa LAT, no caso do Carto, é um mapa de ativação, tá? Então, eu já sei que isso é ativação, e eu vejo aqui uma ativação focal na região posterolateral da via de saída do ventrículo direito. Vocês podem ver que o azul e o roxo, eles estão na maior distância com relação ao vermelho, e para cima também. Então, isso é uma ativação focal, que é o esperado para as extracístoles idiopáticas. Já o que a gente tem? O vermelho, ele está próximo ao roxo. E ainda ele faz, o sistema faz essa linha, que é o que chama de Early Mid Slate. Eu não sei se tem alguém da Abbott. O Insight tem esse Early Mid Slate, alguma coisa parecida? Se alguém quer comentar. Tem alguém da Abbott aí? Não, tá todo mundo em silêncio. Tá, Oi, mas Cristiano, Douglas Oi, Abbott. o Douglas, fala aí. Bem, a Tem? gente tem no mapa reentrante, a gente divide as cores do mapa pela Tá. janela que a gente setou ali, e aí, na verdade, o Earl Smith Slate, a gente pode navegar ele Infere, não, ele barra de não marca, cores. né? Mas isso é uma coisa que ajuda, do Carto ajuda em alguns momentos e atrapalha em outros momentos. Tem que também ser interpretado com cautela também. Então, o que a gente vê aqui... Obrigado, Douglas. Então, a gente vê aqui que a atividade precoce está junto da atividade tardia, completamente diferente daquela atividade focal. E ainda ele marca com essa cor aqui, mostrando que o precoce encontra o tardio. No sistema da Abbott não tem, mas a gente vê que seria o branco. A única diferença da Abbott, eu mostrei a ativação, né, do Insight? Não tinha. Depois eu vou mostrar a ativação do Insight. O Insight ele mostra como branco e como roxo. O branco é o precoce e o roxo é o tardio. Mas então aqui a gente vê que é um circuito macro reentrante, ou um reentrante, aqui até pode ser uma reentrada focal, tá? Ele tá nessa parede lateral, pode ser uma reentrada focal, então a gente vê que isso aqui é um circuito reentrante. E no Doutor ventrículo a Cristiano? gente... Oi? Oi, é o Kleber da Abbott, Ô, tudo bem? Kleber, fala aí. Só complementando, nós temos também uma forma de apresentar linhas de bloqueio no sistema Insight. Então, Na ele versão mostra nova, né? exatamente, no Precision, né? O 5.0, na verdade, já faz isso. Então, é bem interessante também. É uma Mas é a linha de bloqueio, não é o precoce com tardio, né? O encontro do precoce com tardio ele é mostrado nas cores, o roxo com o branco, mas a linha de bloqueio ela é feito um desenho, literalmente, na área em que você tem um desvio de ativação, né? Legal. Uma linha de bloqueio de flutter típico, por exemplo, ou atípico. Okay? Os sistemas, obrigado, Kleber. Os sistemas, então, vão evoluindo, depois eu vou mostrar também que tudo isso, esse processamento, o conceito básico é esse, o que está evoluindo, que o processamento desses sinais vai evoluindo, eu vou mostrar depois na sequência também, vai tornando todas essas ativações mais claras, né? Como eu disse, para algumas informações que está bem treinado para perceber,
outras já são mais visíveis, mas com a evolução ele está ficando mais claro essa ativação. Aqui é um mapa de ativação no ventrículo, então o que a gente vê aqui? A gente vê aqui nessa região lateral basal de um paciente chagásico epicárdico, eu tenho uma ativação tardia, tá? Então seria uma maneira também de ver os potenciais tardios, lembrando que isso é com relação ao potencial anotado, ele não que é onde aquele pontinho que pegou no eletrograma, mas algumas vezes o eletrograma tem uma duração maior, então os sistemas, por exemplo, aqui o sistema da Johnson tem o Ripple, tá? Que ele vai mostrar, ele vai analisar todo o eletrograma, toda a duração do eletrograma, tá? Então, ele vai plotar nesse esquema de barras. Se o eletrograma é maior duração, ele fica mais tempo oscilando a barra naquele local. Se o eletrograma é bem discreto, ele vai só oscilar, vai subir e descer a barra uma vez naquele local, tá? E no caso, quando a gente vê um mapa em ritmo sinusal, a gente pode identificar esses canais, as vias de preferenciais de condução. Vocês podem ver que ele vem entrando aqui e ele acaba nessa área de potenciais tardios. Depois eu vou falar nas estratégias de mapeamento. Doutor Cristiano. Agora o insight. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Eu vi que o senhor marcou ponto de referência no carto com o seio coronariano. Como que define esse ponto de referência? Eu não consegui entender muito bem isso. Eu vou falar depois para cada tipo de arritmia. Mas na prática, a referência vai ser relacionada à câmara que eu estou mapeando. Eu vou mapear o átrio, eu vou usar o átrio. Eu vou mapear o ventrículo, eu vou usar o ventrículo, ou o eletrograma, ou o QRS. Mas eu vou falar depois, no fim da aula, por isso que eu falei, conceito básico, daí depois eu vou falar como eu faço o mapeamento e que referência eu defino, como eu vou fazer, qual mapa para cada tipo de arritmia. Então, aqui só estava na sequência, o insight ele mostra de branco o local que é mais precoce e o rosa o mais tardio. Como eu disse, é só uma mudança nas cores, tá? Aqui também parece que é uma reentrada, né? É o precoce, o tardio aqui, uma reentrada focal no paciente que aqui já fez uma ablação na cava. Mas então a gente vê, é só a referência, a definição de cores é diferente de um sistema para o outro, mas o conceito é o mesmo, é precoce, tardio. E aqui no ventrículo, esse aqui é o mapa que o Paulo Della Bella faz, esse é aquele mesmo paciente da displasia. Então ele coloca o início da janela de cores no fim do QRS, então tudo que é QRS fica como branco, e as áreas de potencial tardio, elas vão ficar em o espectro de cores também, vai do branco para o vermelho, para o azul e para o roxo. Então a gente vê, e esse aqui tem o mapa do Sparkle, que ele também faz uma propagação dentro desse mapa, eu vou mostrar na sequência que até fica mais claro. Então a gente vê que eu tenho uma ativação tardia nessa região lateral, inferolateral, e provavelmente a área de condução lenta está aqui. E nesse mapa de propagação, que é bem interessante, só um pouquinho. A gente vê, então, que é um conceito novo, que tem mapeamento de taquicardia ventricular. A gente vê que tem uma condução rápida aqui, quando ele chega nessa região aqui lateral, que é aquele mesmo mapa que eu mostrei para vocês, que é a região da taquicardia. Deixa eu só voltar aqui, que é a região da cicatriz, tá? Essa região aqui, que é a região da cicatriz, eu tenho uma desaceleração dessa ativação e provavelmente vai ser a área de condução lenta para sustentar o istmo dessa taquicardia ventricular. Então, vocês podem ver aqui que essa aqui é uma ativação em ritmo sinusal, tá? Tá aqui em ritmo sinusal. Outra coisa que eu gosto, lembra que eu já falei, que quando vai tirar a foto, isso para os técnicos, eu acho que é importante essa informação. Quando eu vou tirar as fotos, é importante eu ter a barra de cores para saber o que significa aquele mapa, quais são as janelas daquele mapa. Eu já vi gente colocar, isso aqui é uma cicatriz, na verdade só mudou a definição das janelas. Então é importante colocar a janela, e eu sempre gosto, pelo menos para mim, tá? Eu gosto que tenha o sinal mostrando em que ritmo foi, qual era a referência, como foi o sinal anotado, e geralmente colocar no sinal anotado mais interessante. Então, para mim, essa é uma foto que eu prefiro. Depois, se eu quero cortar para apresentação e coisa, eu vou cortar eu mesmo, mas eu sempre gosto que quando for tirar a foto, tira a foto de toda a tela
para eu ter toda a informação. Como eu disse, o mapa, e à medida que começa a aprender, eu posso mentir no mapa, eu posso fazer uma cicatriz num lugar que não é cicatriz, eu posso fazer saudável num lugar que não é saudável, eu posso pegar enganado uma cicatriz por ter só uma janela fechada. Então, se eu mostro todas as informações, eu vou interpretar melhor o mapa e pelo menos eu pessoalmente é desse jeito que eu gosto de uma foto, mostrando a barra, mostrando o mapa e mostrando o sinal. Então aqui eu sei que é o mapa em sinusal e aqui é a barra de cores, que no caso, nesse caso aqui, essa aqui é a barra de cores. Tá? Um outro conceito interessante que tem são os mapas isocrônicos. Os dois sistemas têm. O que é o isócrono? Ele vai mudar de cor só quando ele passar fora de uma janela de tempo. Então, esse isócrono de 10 milissegundos, tudo que está dentro da mesma cor, eu sei que é 10 milissegundos que foi o tempo de duração. Então, com isso, eu consigo até calcular, ou pelo menos inferir, olhando aqui, que é uma velocidade rápida, uma área de condução lenta, eu posso até calcular a velocidade em metros por segundo de condução, se eu tenho o mapa do isócrono. Então, isso aqui, eu até tentei medir grosseiramente, dá mais ou menos uns 3 centímetros. Eu levo 3 centímetros para medir, para andar 10 milissegundos. Aqui eu levo 1 milímetro para andar 10 milissegundos. O que acontece? E aí tem que pensar no contrário. Um carro, eu estou olhando uma janela, uma parte específica de uma pista, tá? Se esse carro vai passar naquela janela, ele passa rápido, o que vai acontecer? Ele vai ficar pouco tempo naquele local, tá? Ou se eu estou olhando uma janela de tempo, ele vai passar naquela distância de tempo uma distância grande. Então, esse aqui é um carro em alta velocidade. Um carro em baixa velocidade, se eu olhar aquela janela específica, ele vai demorar um tempo longo para passar nessa janela, e se eu contar só aquele segundo, ele vai percorrer uma distância muito menor. Então, se eu tenho uma distância fixa para mudança de cor, eu consigo, então, calcular a velocidade de condução nesse tecido miocárdico, pode ser átrio, pode ser ventrículo, e aí só de olhar aqui, eu consigo ver que isso aqui é uma área de condução rápida, esse aqui é uma área de condução lenta, porque eu tenho várias bandas de cores numa distância menor, então eu levei mais tempo para percorrer aquela distância, é um carro de condução lenta. Então, o mapa isocrônico, eu acho que ajuda bastante quando eu quero, então, ver essas cicatrizes, tanto do átrio quanto do ventrículo, ver a área de condução lenta, e eu consigo, através dessa estratégia, eu consigo identificar essas áreas de condução lenta. Aí existem, como eu falei, existem vários outros mapas. Existe esse aqui é um mapa de força que a gente usava, então, para ver, quando eu fazia ablação de fibrilação atrial, eu conseguia ver as áreas que eu tinha menos contato, tá? Aqui, no caso, está uma janela de cores, de espectro de cores de 10 a 40, então aqui nessa região tem menos contato, aqui no septo tem mais contato. A Ana está me mandando um monte de mensagem. Deixa eu desligar aqui o celular, que fica incomodando. Só um pouquinho. Então, a gente vê mais contato ou menos contato aqui nessa região posterior da veia inferior esquerda, menos contato, aqui tem mais contato, então os mapas de força eu consigo inferir o contato. Tem os mapas de impedância também, que a gente usava no início, hoje em dia não usa mais, porque é tão precisa a anatomia para ver onde fica a região da veia, então aumentava a impedância era a veia, menos impedância era o átrio. Então, todos esses tipos de mapa, e como eu disse, a tecnologia vai evoluindo, tem mapa de pace mapping também, que ele plota no esquema de cores onde está o pace mapping maior, melhor ou menor, e o pessoal vai desenvolver, tem mapa unipolar, que é a voltagem unipolar. Então, tudo isso, os sistemas dão essa maleabilidade de eu definir para aquele local alguma informação. E outra informação dos sistemas eletroanatômicos, são uma informação fundamental, é mostrar onde fez a lesão de radiofrequência. Então, no caso aqui, esse aqui é um box com uma linha no septo, isolamento do apêndice, acho que eu até vou mostrar depois esse caso na aula. Então, eu consigo mostrar onde eu fiz a ablação. No caso aqui, tem um mapa de cores em cima da ablação. E eu também posso usar ferramentas de
de pegar o ponto quando ele atinge certos critérios. Então, esse aqui é o VisiTag, quando ele atingia critérios de tempo, ele pega o ponto e ele mostra, ele usa, do mesmo jeito, as definições de cores naquele ponto para mostrar se foi mais tempo, menos tempo, mais força, menos força, vários parâmetros. Então, eu consigo tornar visual isso. Aqui o insight também, esse é aquele caso que a gente fez a ablação da displasia epicárdico. Então, eu consigo ver aqui no epicárdio, onde fez os pontos. Eu posso também fazer uma anotação manual, que a pessoa que está no sistema vai escolhendo quando pega o ponto, através de critérios de tempo ou diminuir o sinal. Ou então, eu posso também fazer pegar esses tags de uma maneira automática, que no caso aqui deve ter sido por tempo. Aqui a janela verde, ó, e ele também plota em cores. 30 segundos, 60 segundos, 90 segundos. O quanto o catéter ficou em cada local aplicando. Então, com isso, eu consigo também avaliar onde eu fiz a lesão e a qualidade da lesão. E esse aqui é o SurePoint, que é o sistema novo da Johnson, que ele usa uma fórmula que... O Insight também tem um sistema que usa essa fórmula, que é Qual o sistema do Insight? O nome do Insight? Alguém fala aí. O Automark com TacticF, você disse? Ele usa o LSI FTI, né? É o LSI, isso. É o LSI, que também é uma fórmula, tá? Que no caso uma lesão adequada é 5, né? Acima de 5, então ele vai usar essa fórmula e plota como uma lesão adequada. Ele vai usar esses valores de potência, força e tempo de aplicação de uma maneira não linear, e cada um tem a sua fórmula, que é bem interessante. Então, aqui é o SurePoint, sistema novo da Johnson, tá? Que no caso, abaixo de 400 ele fica branco, de 400 a 550 ele fica esse rosa, e acima de 550 ele fica vermelho, e tem uma correlação com uma menor chance com profundidade de lesão, uma menor chance de reconexão. E esse aqui era um reduzo, você pode ver que isolou, só de fazer essa volta inferior da veia. Esse aqui é o mapa final desse paciente. Então, a gente consegue avaliar onde foi feita a lesão, avaliar a qualidade dessa lesão, que aqui no caso, na parede posterior, tem um esôfago, usa valores mais baixos, no teto, na frente, usa valores mais altos, e aí também com relação à espessura miocárdica. Então, essas ferramentas vieram ajudar bastante no sistema. Agora eu vou matar a vontade do André, eu vou falar para cada tipo de arritmia. Agora a gente já sabe tudo dos conceitos básicos, já sempre sabe que é um mapa de ativação, já sabe como eu faço esse mapa de ativação de uma maneira adequada, eu sei o que é um mapa de voltagem, eu sei como fazer o mapa de voltagem de uma maneira adequada. Uma coisa que eu não falei, que é fundamental para o mapa de voltagem, e é que eu tenho que ter contato. Lembra aquele exemplo? Você estava com contato. Então, se eu estou com pouco contato com a superfície, ele vai mostrar um eletrograma de baixa amplitude, e pode mostrar, uma das maneiras de falsear, mostrar uma cicatriz sem, na verdade, existir, é eu ter pouco contato. Então, o mapa de voltagem eu tenho que ter bastante contato, e aí tem as ferramentas, os catéteres com sensor de contato, ou então, quando usa catéter sem, ele tem alguns dados de impedância que ele considera para avaliar se tem ou não, ou mesmo a distância para a superfície medida, construída, eu consigo avaliar se tem contato ou não. Então, como é que eu vou fazer? Se eu tenho... Agora, eu tenho uma arritmia, o que eu vou primeiro pensar quando eu vou mapear essa arritmia? Primeiro, qual a câmara dessa arritmia? Então, vai ser uma arritmia atrial ou uma arritmia ventricular. Só com isso eu já passo já tenho uma estratégia de mapeamento inicial. Uma das coisas é a referência. Vou mapear o átrio, vou usar como referência o átrio. Vou mapear o ventrículo, vou usar uma referência o ventrículo. Eu só vou mandar isso, por exemplo, se eu não tiver condições de usar aquela câmara como referência. Por exemplo, numa fibrilação atrial, o paciente em fibrilação atrial, eu não vou conseguir usar o seio coronário para usar a referência. Então, no caso, eu vou usar o ventrículo. Aí, se eu vou fazer aqueles mapas em fibrilação atrial, eu vou usar o ventrículo, mas teoricamente a ativação atrial não varia com o tempo, ela é uma ativação atrial contínua, mas eu sempre vou preferir a mesma câmara que eu tô mapeando. Então, além disso, para ajustar e para definir,
eu vou definir o mecanismo da arritmia. Se é uma arritmia focal, eu posso usar uma estratégia, como eu falei, da extracístole, da taquicardia atrial focal, ou se é uma arritmia reentrante, eu vou usar uma outra estratégia de definição, não de referência, mas daí de janela, que o ponto vai ser anotado. Então, o que eu faço? Uma taquicardia atrial focal, que é uma atividade focal. O que eu vou ver no mapa de ativação? Vou ver a ativação atrial mais precoce, que é aquele pontinho branco no insight ou vermelho no carto. É ali que origina a atividade anormal. Eu vou ver, então, esse mapa de propagação, que é o LAT, ou propagação ativação no insight. Então, eu vou ver esse mapa. Eu posso também passar essa propagação, a atividade pode ir andando, eu vou mostrar na sequência os exemplos. E uma das características das arritmias atriais focais, os dois sistemas, eu vou pegando a ativação, se eu setei a janela de voltagem junto, ele pega a ativação e pega a voltagem, eu vou ver que eu tenho uma ausência de cicatriz atrial, nesse caso, essa taquicardia atrial focal. Como é que eu defino a janela? É importante uma referência fixa e estável, tá? Geralmente eu vou escolher um eletrograma do seio coronário, porque o seio coronário ele mexe pouco. E é fixa, o catéter está no mesmo lugar e a referência ser fixa. Então eu vou pegar um local, que é o seio coronário, onde ele está estável, ele mexe pouco. E se por acaso mexer, eu até consigo voltar de uma maneira mais fácil para o mesmo lugar. E eu vou pegar um eletrograma que seja um eletrograma bem amplo, bem spike, e de preferência sem sinal de ventrículo nesse eletrograma. Então, eu vou pegar um átrio, onde eu tenho um átrio maior e um menor ventrículo, e um átrio não muito fragmentado. Essa vai ser essa referência fixa e estável. Habitualmente, para as arritmias focais, eu não preciso pegar todo o circuito da taquicardia, mas às vezes o paciente, eu penso que é um mecanismo, tem o outro, então acaba errando menos colocar esse 90% do ciclo da taquicardia, 50% para cada lado. Mas se claramente é uma focal, por exemplo, aquele mapa o diagrama lá que eu fiz do sinusal, eu sei que é focal, eu posso só deixar a janela de baixo da onda P. E o conceito de ativação focal, então, vai ser essa área mapeada, a ativação mapeada vai ser muito menor que o ciclo da taquicardia, que denota, então, essa origem focal. Deixa eu mostrar os exemplos de focal. A focal está lá antes. Deixa eu mostrar aqui, voltar aqui, só para mostrar para vocês. Tá? Então, aqui, focal, uma atividade atrial focal. Eu tenho, então, essa atividade, não tem a referência, mas aí usa esse esquema. Então, eu vou ver onde se origina com relação a uma referência fixa, que é o ritmo, o eletrograma do seio coronário. E já as taquicardias atriais cicatriciais. Aí, como eu tenho cicatriz, eu vou ter que avaliar os dois parâmetros. Eu vou ter que avaliar a voltagem, tá? É importante eu avaliar se tem cicatriz atrial, tá? É importante eu avaliar se eu tenho a distribuição dessa cicatriz, se eu tenho linhas prévias, de ablação prévia, que eu tenho gaps nessas linhas, ou cirurgia prévia, que eu tenho gaps nessas linhas cirúrgicas, que isso vão gerar istmos para essa reentrada, e geralmente a ablação vai ser guiada a esses istmos. Eu brinco que atualmente as ablações de TA estão muito parecidas com a ablação de taquicardia ventricular, que a gente vê mais a anatomia, mais do que mapear as taquicardias, a gente vê a anatomia e vai fechando esses istmos. Então, eu ter a voltagem, a distribuição dessa cicatriz é fundamental quando eu vou mapear uma TA reentrante. E aí, se eu vou fazer um mapa em ritmo sinusal, eu posso usar pace atrial, o ritmo sinusal, sempre quando for pace atrial, a janela vai ficar positiva com relação à referência, porque eu estou estimulando o seio, eu vou considerar o seio, então a minha janela toda vai ser 10, 15 milissegundos após a referência para eliminar a espícula até o início do QRS. E se eu faço em ritmo sinusal, como o eletrograma do seio vai estar mais ou menos na metade, eu pego mais ou menos, menos 100, mais 100, que é para pegar os dois lados, aí englobando a onda P. E se eu vou fazer um mapa durante a taquicardia, eu posso ver o mapa de voltagem durante a taquicardia, desde que seja uma taquicardia organizada, tá? Eu vou pegar esse 90%, 95% do ciclo da taquicardia, eu vou separar a janela para 50 de cada lado. A voltagem, como eu falei já lá no mapa de voltagem, varia bastante, 0,1 a 0,5, 0,2 a 0,5, 0,1 a 1.
Atualmente a gente tem usado 0,1 ou 0,2 a 0,5. Lembrando que se esse valor mínimo aqui eu deixo muito alto, o 0,2, por isso que eu acho 0,1, às vezes até 0,05, eu posso ter tecido viável dentro de uma cicatriz e eu perco, ele fica todo vermelho. Então, usar 0,1, 0,05, ou mesmo durante o exame, mexer nessa janela, que eu vou encontrar aí áreas de tecido viável dentro dessa cicatriz. Sempre que for fazer um mapa de taquicardia atrial, identificar com tags as áreas de duplo potencial e os potenciais fracionados, que é uma área que vai ser interessante para ablação. E o mapa de ativação, de novo, referência fixo e estável, tá? Eu tenho duas maneiras de anotar o sinal, tá? Do eletrograma. Tá? Aqui isso para um eletrograma discreto, que eletrograma grande não tem, independe, mas para eletrograma fragmentado, eletrograma que tem alguma área de condução lenta, algum retardo, é importante. Eu posso considerar o máximo ou mínimo daquele local, que se eu tenho certeza que eu estou pegando o near field, eu não vou pegar um far field, ou eu posso deixar no downslope, que é onde ele baixa, ou eu posso ainda fazer a anotação manual trazendo para o início do eletrograma. Só que isso ele vai ver onde é o local de ativação mais precoce, mas eu fico um pouco em risco de pegar e de considerar naquele mapa um far field. Eu estou plotando para aquele lugar um sinal de uma atividade remota, eu posso falsear aquele mapa. Ainda os sistemas estão evoluindo, o Carto tem o Wavefront, que ele vai considerar o eletrograma bi-unipolar, ele vai ver onde ele infere, onde realmente o momento que passa a ativação, também buscando eliminar esses far fields. Numa arritmia, uma taquicardia atrial cicatricial, geralmente eu vou ter esse mecanismo macro-reentrante, então todo o circuito da taquicardia precisa estar mapeado, tá? E eu vou mostrar na sequência como é que a gente faz isso. Como a gente vê, está toda a estrutura mapeada. E também fazendo... algumas vezes eu tenho um potencial fragmentado, que é o sinal de longa duração, baixa amplitude, que eu não sei onde eu vou anotar. Se eu vou anotar no centro, vou anotar no início, vou anotar no fim, ou não vou anotar. Algumas vezes eu posso só deixar esse ponto como cicatriz e anoto ali como sinal fragmentado. E, como eu falei, eu sempre preciso avaliar se toda a câmara está dentro do circuito da taquicardia. Eu vou mostrar na sequência como é que a gente faz para avaliar isso. Então, esse aqui é um paciente com uma taquicardia atrial cicatricial, tá? Que a gente tem primeiro aqui um mapa em ritmo sinusal. Vocês podem ver que aqui a ativação mais precoce está próximo do nosso sinusal. E esse aqui é um mapa isócrono. Eu vejo que ele tem uma condução razoavelmente rápida nessa parede posterior, mas aqui ele já fica, essas barras vão ficando mais próximas aqui nessa parede lateral. E aí, quando eu vou ver o mapa de voltagem, eu tenho uma cicatriz nessa região da posterolateral desse ato direito. Aí eu induzo a taquicardia, eu tenho um circuito macro-reentrante, lembra que eu falei o tardio e o precoce, envolvendo provavelmente essa área de condução lenta aqui funciona como isthma, que é a saída do circuito. E a gente vê aqui no mapa de propagação, que evoluiu já bastante também no Carto, nas versões mais novas, eu consigo ver a sequência, como é a ativação que foi anotada no ponto. Aqui vai ficar um pouco melhor. Pode ver que ele está rodando, devia ter feito um pouco mais rápido esse filme, mas ele passa por aqui e ele tem uma conflui aqui nessa parede lateral, ó. Ele sai aqui e entra aqui a atividade elétrica nessa taquicardia. Ele vem para cá e entra aqui no ciclo da taquicardia, então é um circuito em 8 nessa parede lateral. E provavelmente ele usa como isthmo aquela área de condução lenta que a gente viu no mapa de isocrônico e a cicatriz no mapa de voltagem. Já com relação à fibrilação atrial, são mapas mais anatômicos, tá? Mas eu também posso identificar a voltagem, eu posso identificar onde é a cicatriz nesse paciente. Então, eu vou identificar no FAM ou na geometria do insight, vou identificar essas estruturas anatômicas. E como eu vejo o catéter, eu vou minimizar a exposição ao raio-x. Essa é uma das grandes vantagens na ablação da fibrilação atrial de utilizar o mapa eletroanatômico.
Com relação ao mapa de voltagem, eu posso identificar a cicatriz atrial, que tem relação com o prognóstico. Pacientes que têm menos cicatriz significa um mecanismo mais automático das veias pulmonares, então o prognóstico vai ser melhor quando o paciente não tem cicatriz atrial. Nos casos de fibrilação atrial persistente, eu vou direcionar essa minha ablação à identificação da cicatriz. E eu avalio a reconexão e nos procedimentos de redu quando eu vou repetir. O mapa de ativação permite identificar a saída da atividade das veias e hoje em dia com sensores de contato eu avalio e eu tenho certeza de que eu estou tendo um contato bom e um contato adequado para ter uma lesão adequada. Então aqui alguns exemplos, no insight a gente vê a anatomia, as veias direitas, as veias esquerdas, onde foi feita a ablação. Então aqui o sistema mostra onde foi a ablação. Acho que esse aqui é a versão antiga, não é o V5. Aqui o carto também, a gente vê a anatomia das veias, onde foi feita a ablação. Eu posso mudar as cores do tag mostrando onde tem o esôfago. Então a documentação da ablação fica muito melhor. Eu posso identificar onde eu tenho gaps. Então aqui é o mapa de voltagem, que eu mostro que eu não tenho ativação dentro das veias direitas, eu não tenho ativação dentro da veia esquerda, na superior esquerda, aqui na inferior esquerda, eu tenho parcialmente a ausência de ativação, mas nessa região do antro aqui, eu tenho voltagem, provavelmente o gap nessa linha dessa veia está reconectado, e o gap é nessa região aqui da superior esquerda. Eu também posso avaliar o substrato, então aqui eu tenho uma cicatriz septal, e eu vou fazer essa homogeneização dessa cicatriz, buscando então diminuir as áreas de possíveis arritmogênicas de reentrada. Então aqui é um exemplo nosso de um paciente que tinha um ato bem grande, tinha cicatriz, tá? A gente faz isolamento das veias pulmonares, cardioverteu, trouxe o paciente para o ritmo sinusal, aí faz o mapa de voltagem. Aqui eu estou fazendo o mapa, esse aqui com o Confidence, ele vai fazendo automático, então vai passando o catéter, ele vai adquirindo a voltagem, então a gente vê que tem uma cicatriz na parede posterior. Não está aparecendo para mim a barrinha para passar para frente, mas aqui o apêndice, então considerou como uma câmara diferente o apêndice tem atividade elétrica, então o apêndice mais normal. Aqui na região do isquio mitral tem um pouco saudável, então o apêndice é saudável, essa região posterior aqui é saudável, tem uma cicatriz grande no teto, septo e parede posterior. Então o que a gente vai fazer? Faz ablação guiada por essa cicatriz. Então faço aqui uma uma homogeneização dessa cicatriz do septo, tá? E aqui também essa linha é um isquio mitral anterior, então eu já corto um dos possíveis istmos, e a vantagem de fazer aqui é que lá atrás o tecido saudável, então é melhor queimar a área que já tem cicatriz, que a chance de ter recondução é menor. E aí nesse paciente a gente optou por uma estratégia de isolar o apêndice, então a gente fez ali ao redor do apêndice, e depois, como ele tinha aquela cicatriz, fez a parede posterior. Então aqui é um paciente com uma cicatriz grande, a gente fez isolamento da parede posterior, compartimentou esse teto, ainda fez isolamento do apêndice, então eu consigo, na fibrilação atrial, avaliar o substrato, eu avalio, e aí ajudo a saber onde eu faço a lesão, e depois ainda deixo documentado onde eu fiz a lesão. Nas extracícios ventriculares, é uma ativação focal, então ao invés da atrial, que é a ativação atrial mais precoce, aqui eu vou ver a ativação ventricular mais precoce, eu vou ver o mapa de propagação, e geralmente nas extracístoles em coração normal vou ter uma ausência de cicatriz atrial. Do mesmo jeito, janela referência fixa e estável, QRS mais spike, e habitualmente a janela puxo uns 50, 80 milissegundos antes do QRS, que eu vou querer ver precocidade, e habitualmente a precocidade não passa disso. Tá? Então aqui uma extracístole de veia de saída de VD, que a gente vê a ativação focal, e pode ver que quando a gente fecha a janela, deixa só os últimos 10 milissegundos, é bem focal mesmo, tá? Que então é um caso muito claro, e a chance de sucesso e de fazendo a ablação ali é muito grande. E aqui é um paciente que eu tenho, que eu mapeio à direita, eu tenho uma ativação mais ampla dos 10 milissegundos, o sinal vocês podem ver que a direita não é tão precoce,
e aí quando mapeia a esquerda, na cúspide da aorta, o sinal mais precoce, então eu consigo identificar a origem dessa extrasístole. E dá para fazer a integração das 3 câmaras. Aqui é uma extrasístole do Summit, pode ver aqui tem o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, a aorta e o seio coronário, e era uma extrasístole que originava no seio coronário, nesse mapa de propagação, que está melhor que aquele outro que eu mostrei antes. Você pode ver que a atividade sai dessa região da pontinha ali do seio coronário, a região do miocárdio, do Summit do VE, que está relacionado a esse seio coronário. Nas taquicardias ventriculares, para finalizar a aula, depois eu vou dar a aula também de mapeamento de taquicardia ventricular. Eu vou usar também todas essas informações. Eu vou usar, se eu induzo uma TV bem tolerada e mapeável, eu vou usar esse mapa de ativação durante a TV, eu vou identificar o circuito da taquicardia ventricular, tá? E nos casos que eu não tenho taquicardia, eu posso usar a ativação para identificar aquelas áreas de ativação mais tardia, posso evidenciar pelo isócrono também as áreas de condução lenta, e fazendo aqueles mapas também do isócrono e o mapa de propagação, eu posso ver essas zonas de desaceleração, que é a área de condução lenta, que é o istmo da taquicardia. O mapa de voltagem, que é o mais clássico também, mas a gente, como eu falei, a gente usa tudo. Mapa bipolar, eu avalio a cicatriz na câmara que eu estou mapeando, então ventrículo direito, ventrículo esquerdo ou epicárdio. Eu consigo identificar esses istmos de cicatriz. Eu tenho 2 cicatrizes aqui. Eu tenho uma área de tecido saudável no meio dessas 2 cicatrizes, significa que ali provavelmente é um istmo dessa taquicardia. E o mapa unipolar eu consigo, então, identificar as cicatrizes remotas, como eu já mostrei, uma cicatriz epicárdica no mapa endocárdico. Do mesmo jeito, a referência, toda a referência tem que ser fixa e estável. Tá? Se eu vou mapear o VE ou o epicárdio, eu posso utilizar um catéter no ventrículo direito. Se eu for mapear o VD, não é um catéter no ventrículo direito, porque eu posso bater nesse catéter, eu posso mudar esse catéter. Tá? E lembra que o seio coronário está preso lá, ele não muda tanto, mas no ventrículo ele pode mudar. Então a gente acaba usando mais o QRS mesmo, mas eu tenho que escolher um QRS que seja uma amplitude de QRS, ou um R ou um S, mas que seja bem spike, bem marcado para ele funcionar como uma referência bem estável. Se eu vou mapear durante a TV também, mesma coisa. O ciclo da TV, 95% do ciclo, 50% para cada lado. E a janela, se eu vou mapear sinusal, eu vou ver o QRS, tá? Ou se eu estou estimulando, ou o paciente tem marca passo desde a espícula, ou o início do QRS, até uns 150, 200 milissegundos após o fim do QRS, para eu ter no meu mapa aquelas ativações tardias pós. E sempre fazer tag também nessas áreas de potenciais anormais, os lavas, potencial fragmentado ou potencial tardio, eu tenho que ir marcando porque vai ajudar a direcionar a minha ablação. Então, aqui uma cicatriz endocárdica, inferolateral basal no paciente com Chagas, eu marco nessa cicatriz onde tem os potenciais fragmentados, que geralmente são na borda da cicatriz. Esse aqui é o mapa de ativação tardia, mapa de ritmo sinusal, que eu vejo, então, que a ativação nessa região aqui da cicatriz inferolateral basal é uma ativação mais tardia. Tá? Provavelmente ele entra aqui, retarda nesses fragmentados e fica mais tardio, então é uma maneira de ver os potenciais tardios nessa região, tá? Que aqui, então, a gente vê o potencial tardio, até um tardio meio isolado nessa região, e aqui um tardio contínuo, que na verdade aqui deve estar mais dentro da cicatriz, eu não marquei onde era, que é mais dentro e aqui mais para a borda da cicatriz. Isso aqui com certeza vai ter que ser um alvo da ablação. E aqui o mapa de ativação, tá? Que eu tenho então a saída do circuito nessa região inferior, ele entra aqui por cima, provavelmente o istmo está nessa região de condução lenta, e acho que esse é o mesmo paciente. Essa área de condução lenta vai ser o istmo da taquicardia, então ele entra por aqui, sai por aqui, então eu vou fazer essa ablação guiada por toda essa informação. E esse aqui é da mesma paciente também, ela tinha uma cicatriz maior epicárdica, tá? Que então eu faço esses tags nessa região aqui. Aqui era uma cicatriz mais densa, então ele tinha os tags ela tinha essa área fragmentada nessa região, que é mais ou menos confluente a essa região aqui, tá? Só que, como eu falei, a gente, quando vai bolar a estratégia de ablação, e depois eu vou falar de TV, eu tenho que buscar
eliminar o máximo possível de substrato. Então, aqui eu eliminei essas áreas dos potenciais tardios e eu trouxe uma linha para, se por acaso tivesse algum outro circuito, para reduzir a chance de ter outros circuitos. Mas, por exemplo, pintar todo esse vermelho aqui não é possível. Por quê? Porque algumas vezes no epicárdio eu também vou ter o nervo frênico, tá? Então eu vou ter que estar ciente de onde estão as estruturas perimiocárdio na região, e também vou avaliar as coronárias. Então eu tenho que bolar tudo isso quando eu vou fazer a estratégia de ablação, mas como eu falei, vai ter uma aula só de TV. E como eu falei, a evolução, o Fabrício, que acho que ele está aí, me mandou esse vídeo ontem. As tecnologias vão evoluindo e as empresas estão sempre pesquisando e evoluindo. E o Dr. Maurício está aí, comparar com 2004 agora, mudou, sei lá, 100 vezes. Tudo ficou muito mais claro, comparar o kart XP com as veias. Agora, esse aqui é o mapa coerente, então ele vai mostrar com esses vetorizinhos pequenos aqui a frente de ativação. Então, aqui tem uma cicatriz, ele faz uma reentrada ao redor dessa cicatriz. Como eu disse, não é um caso nosso, o Fabrício me mandou. E a gente vê claramente a ativação e aqui o mapa de propagação. Lembra que aquele azul e vermelho agora ficou também essa ondinha mais aqui de propagação. Então, a gente consegue identificar melhor onde está a área a ser ablacionada. Pode usar aqui esse mapa de vetores com base na cicatriz, que a área da reentrada está relacionada à área da cicatriz. Então, para finalizar, o mapeamento eletroanatômico permite essa identificação do substrato e do provável circuito da atacardia através dos mapas de voltagem. É importante eu ter um diagnóstico prévio, se a arritmia focal ou macroentrante, para estabelecer minha estratégia de mapeamento. Esses sistemas são fundamentais na redução da exposição de raio-x, como ele usa o sistema eletrônico para mostrar o catéter, não precisa do raio-x, isso vai reduzir importante, de uma maneira substancial, essa exposição a raio-x. É preciso adaptar a técnica para mapeamento, e por isso que fazer muito caso, os nossos fellows, ficar lá no carto, pensar no mecanismo, como eu vou mapear é importante, porque não adianta eu ter uma Ferrari e não saber dirigir essa Ferrari. Eu tenho que ter essa Ferrari e tenho que saber dirigir essa Ferrari. Então não adianta só ter o sistema, eu tenho que usar, e do mesmo jeito os técnicos têm que ter uma educação continuada para manter essa expertise e identificar como fazer a maneira adequada para ajudar o médico, e o médico também vai interagindo com o técnico, e ainda tem a vantagem de melhor documentação e validação dos locais de aplicação. Obrigado. Alguém sobrou vivo aí? Estamos aqui, Cris. Eu acho, e acho que quem me conhece... Só um pouquinho, deixa eu abrir a janela. Deixa eu fechar o share aqui, se precisar eu volto depois. Para o médico e para os nossos fellows, aprender o sistema, por mais que não vá mexer no sistema, é importante. Porque eu sabendo como funciona o sistema, eu consigo extrair o máximo dele, e eu consigo ver se a pessoa que está me ajudando no procedimento está também fazendo de uma maneira adequada, porque os técnicos têm técnico bom, tem técnico ruim. Do mesmo jeito tem médico bom, tem médico ruim, tem técnico bom, tem técnico ruim. Então, para o médico é importante conhecer como funciona, para bolar estratégias para ajudar o exame, para também ver se a pessoa que está trabalhando junto está fazendo de uma maneira adequada. Doutor Maurício Morredini, querem comentar alguma coisa? Se você ainda está de aí. máscara. Oi? Onde é que o Morredini está de máscara aí? Ele está no Incor. Está no Incor. Não, tá legal. Máscara no pescoço. Cristiano, eu acho que foi ótima a apresentação, deu um panorama geral da utilização dos sistemas eletroanatômicos. Para quem, como eu, que comecei a fazer radiologia na época só com a fluoroscopia e posição dos catéteres, é realmente uma coisa fantástica a evolução que houve nesses últimos anos. A comparação que eu faço é para o pessoal mais jovem. Na época, e vocês veem quando a gente monta as aulas do Morredini, mostrando a eletrologia tradicional, baseada nos eletrogramas e na posição dos catéteres na fluoroscopia,
Tá? É uma coisa bem matemática, ela é muito, muito objetiva, uma série de situações, ela é espetacular, a gente não precisa do mapeamento eletroanatômico. Mas o que acontece quando você cria a sequência de ativação e aquelas técnicas de treino para encontrar os locais críticos do circuito, a gente está imaginando, a gente cria uma imagem na cabeça. Então, quando nós estávamos na sala trabalhando, cada um que estava olhando aquilo estava criando uma imagem pessoal de como é que era o circuito. A grande vantagem dos sistemas eletroanatômicos é que elas fazem todos olharem para a mesma imagem. Né? Então, a imaginação que a gente tinha, ela deixa de existir a imaginação para a gente ver ao vivo exatamente o que está acontecendo. Eu creio que o mapeamento eletroanatômico ele surgiu inicialmente como um instrumento não fluoroscópico. A base da utilização na época inicial foi isso, para minimizar raio-x. Porque sempre se usou muito raio-x. A quantidade de raio-x que a gente já tomou na vida é absurdamente alta ao longo dos tempos. Eram 4 horas de procedimentos, muitas vezes, e tomando raio-x direto, com aquela fluoroscopia contínua e tal. Então, isso todos os eletrologistas da época tinham uma preocupação com isso, e eu acho que o primeiro movimento desses sistemas, tanto que eles se chamavam mapeamento não fluoroscópico, para tentar usar uma coisa que não precisasse usar o raio-x. Mas aí, no desenvolvimento, ficou tão espetacular a qualidade técnica das imagens, tanto da anatomia e depois da percepção da presença ou não de cicatriz, tecido normal ou anormal, que são os mapas de voltagem, e os de ativação, que a coisa evolui para isso que vocês estão vendo agora. E ela continua em evolução. Tá? Então, a gente passou de uma fase que a gente imaginava as coisas para começar a ver a coisa concretamente, como é que o circuito funciona. Existe uma série de tecnologias. Atualmente, aqui no Brasil, a gente tem o sistema do Carto e da Abbott, do Navex, e existe uma série de outros ainda que provavelmente vão chegar no Brasil. Eu creio que o mais provável é o Rhythmia, da Boston Scientific. E o que teve de evolução nessas novas tecnologias que eu vejo, primeiro são os catéteres com intervalo pequenininho e com softwares capazes de adquirir muitos pontos. A memória dos sistemas ficaram muito, muito grandes, eles conseguem fazer mapas de alta resolução. Então, isso melhorou muito os mapas de voltagem, a gente consegue não ver aqueles mapas com a mancha vermelha, como o Cristiano mostrou, a gente tem que evoluir um pouquinho nisso, porque as manchas vermelhas estão cheias de tecido, a gente tinha que ficar fazendo as marcaçõezinhas no meio da mancha vermelha, que são os potenciais, onde é que está o tecido viável dentro da cicatriz. As novas tecnologias com eletrodos pequenos e a diferença muito estreitinha dos eletrodos, o intervalo pequeno, eles conseguem amplificar e o sinalzinho aparece lá dentro. Então, essa foi uma grande vantagem. A segunda, a anotação automática. Não precisa o técnico ficar montando e pegando pontinho por pontinho, que tornava o procedimento extremamente longo. Né? Então, os softwares atuais eles fazem os mapeamentos muito mais rápidos. E terceiro, os mapas de ativação. Sempre foi uma grande dificuldade os mapas de ativação. A anotação é difícil, os técnicos têm dificuldade para fazer os mapas adequadamente, e agora está evoluindo. A primeira grande evolução foi do Ripple, né, que a grande vantagem do Ripple é que o sistema ele pega em cada 20 milissegundos, ele pega uma amostra do sinal, e mesmo os sinaizinhos pequenos ele anota, então não tem aquela coisa, porque quando você entra numa cicatriz, o que você faz? Você acaba, não dá para pegar, não dá para anotar aquilo, então você marca um ponto ali, aqui tem uma cicatriz, tem condição lenta. Né? O Ripple, por exemplo, ele consegue, pelo menos parcialmente, ele pega grande parte, quando é uma coisa contínua é difícil, mas ele pega grande parte dos potenciais, e anotar. E agora, com esse último mapa que o Cristiano mostrou, que eu acho que foi do Fabrício, que é o Coherence, que mostra as setinhas. Então, você começa a ver o mapa de ativação bastante melhorado. Então, eu creio que realmente a gente teve uma evolução grande. E para o treinamento,